A gente nem sabia que era igreja, assim, por quê? Não tinha culto. Era o maior sufoco quando a gente passava, vinha um trem, a gente com medo das crianças sofrer um acidente. Falta disso tudo que a gente falou aí. Vamos para a terceira fase, terceiro episódio. Hoje a gente vai entrevistar aqui um casal que faz parte já de uma fase mais recente da igreja, mas que tem semeado, tem ajudado, tem abençoado. E hoje a gente está aqui com a dona Dalva e o seu Alexandre. Conta pra gente, dona Dalva, porque vamos seguir uma sequência. A senhora chegou primeiro que o seu Alexandre. Como que a senhora chegou na igreja? Quem te convidou? Como era a igreja? Conta um pouquinho pra gente. A Francisca que me convidou. E quando eu cheguei lá, a igrejinha era precária, bem caidinha. Que nem tinha banheiro, tinha um banheiro, mas não tinha porta. A igreja era bem diferente do que a gente vê hoje. Bem diferente. Seu Alexandre, como que o senhor chegou lá na igreja? Quem lhe convidou? Como é que foi? Como que o senhor chegou até lá? Intermédio da Dalva, minha esposa. Sua esposa te convidou o senhor. Então a dona Dalva já era da igreja e fez ela já tinha convidado o senhor alguma vez? Algumas vezes. Mas o senhor ainda não tinha decidido. Aí fui para o encontro. Foi para o encontro? Fui para o encontro. No encontro eu me converti lá. E está até hoje, graças a Deus. Como foi passar pelo encontro? O senhor foi prontamente quando te convidaram? Não, vou ir e tal, uma boa? Ou o senhor falou, não, agora não, o senhor relutou? Como é que foi? Conta pra gente. Eu nem entendo como é que eu fui. Relutou. Só que o convite, o que ele fez, dona Dalva? Ele relutou. Chamei muitas vezes e ele, não queria ir. Não quero. Mas acabou indo? Acabou indo e me converti na rua. Graças a Deus. Eu nem sei como é que eu me converti. Na Quando passagem... eu fui ver, ele já estava lá. Em pranto e choro. Quando ele viu a... Sem spoiler, dona Dalva. O senhor se lembra, se recorda da data? 18 de 12 de 2015. 2015. Graças a Deus. Dona Dalva, quando a senhora chegou na igreja, a senhora se recorda mais ou menos como era a igreja? Quem era o pastor? Quantos membros eram? A senhora falou sobre um pouquinho como era a igreja, né? A situação, a igreja em obra, banheiro sem porta. Mas a senhora se lembra das pessoas quando a senhora chegou lá? Lembro de alguns. Pastor, lembro do pastor Ney e a Vera. Lembro do pastor Wesley, pastor Uria, pastor Nelson, pastor Enio, que foi 2 vezes, pastora Maria José, e tinha mais outro também, pastor muitos, que eu já também esqueci. E agora o pastor Robson, né? Está na igreja. Que é o pastor atual. Que é o pastor atual que fez essa igreja enorme que nós estamos hoje, que é uma igreja linda, né? Isso, tocou num ponto muito importante em que o senhor Alexandre, que chegou para a igreja em 2015, são exatamente 7 anos. São 7 anos após a sua conversão, e a dona Dalva tocou num assunto muito importante, que durante esses 7 anos muita coisa mudou na questão de obra, né? Muita coisa avançou. Conta pra gente, seu Alexandre, como foi essa mudança, da onde saiu essa ideia? Conta pra gente quais foram as pessoas que tiveram essa ideia do projeto. Pastor Gelson, o Cleber, o Moisés, eu e o Bruno. O pastor falou que saía para começar depois que passasse pela igreja. Primeiro precisava da aprovação da igreja. Era um projeto muito grande. Para a igreja que nós Para a igreja que a gente tinha. Dona Dalva, quando a senhora ficou sabendo, a senhora chegou primeiro que o senhor Alexandre, quando a senhora ficou sabendo que a igreja ia passar por um desafio desse tamanho, aos olhos humanos, o que a senhora pensou? Não vai fazer. Falei para pastor Robson, não faz essa igreja. O senhor é doido, o senhor vai pagar essa igreja, o senhor vai fazer. Não, eu falo mesmo, porque eu tenho ele como filho. Aí eu tenho essa liberdade para falar, porque eu tenho ele como filho. Eu falei, pastor Robson, eu não vou fazer essa igreja desse tamanho todo que o senhor está pedindo aí. Ele falou, vou. Eu falei, o senhor não vai. O senhor pode fazer daqui a 10 anos. Com 1 ano a igreja estava pronta. Com menos de 1 ano? Estava pronta. Não, já mais de Não, mais de um ano. Um ano eu já estava em pé, já estava
Já estava usando ela com piso grosso, mas já estava usando. E durante esse período, durante esses 7 anos, a igreja sempre em atividade com relação aos encontros, né, senhor Alexandre? O senhor veio através de um encontro e depois do período que o senhor se firmou, já passou por outros encontros trabalhando. Já passei por 7. 7 encontros. Né? 7 entre encontro e reencontro, né? E conta pra gente qual é a emoção de você ter passado, ter ficado e ver pessoas passarem e sendo impactadas e ficarem. É difícil. Para começar, começou por mim. Eu comecei em 3, que foi convertido. E desses 3 só tem eu. Permaneceu. Deus é bom. Durante esse período que a senhora chegou, casou na igreja, né? Está participando ativamente, conseguiu ganhar o seu marido para Jesus. Durante esse tempo, durante esse período que a senhora chegou até o período de hoje, 2022, houve muita mudança, muitas coisas, muitas pessoas passaram, né? Muitos eventos aconteceram, muitas coisas aconteceram, vários pastores passaram pela igreja. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Desse tempo todo que a senhora está, a senhora sente falta de alguma coisa, de algum momento, ou de algo, ou de pessoas? Alguma coisa te faz falta desse tempo, desde que a senhora chegou até o dia de hoje? Faz muita falta. O pastor ele, que se foi, deixou muita saudade. Muitas pessoas que passaram pelaquela igreja que já se foram, também dá muita saudade. Tem dia que eu sento lá no banco e fico lembrando, dá muita saudade. Inclusive seu pai, que também já foi daquela igreja e já se foi. E eu também a lembro. E as pessoas que se assentou naquele banco que saiu, eu também quando encontro na rua, chamo para voltar. Também dá muita saudade, tristeza de ver na rua, bebendo, se drogando, que já teve naquela igreja, que dá tristeza também. Aí, e ainda mais quando eu vejo a igreja cheia, eu fico feliz. Mas fico triste de ver os que estão na rua. Mas eu queria que tivesse todo mundo lá dentro. Senhor Alexandre, desse período, é um período mais bem recente, 7 anos, mas o senhor eu posso dizer que o senhor fez parte de um momento muito importante para a gente que chegou um pouquinho antes, para a gente que está chegando agora e para a gente que ainda vai chegar. O senhor fez parte de um momento muito importante, que é essa obra. Antigamente eu me lembro, quando criança, a igreja, 80 pessoas era muito, muito. Hoje o templo tem uma estrutura para suportar quantas pessoas? A média de quase 400. Quase 400. Desse período curto que o senhor está na igreja, o senhor sente falta de alguma coisa que o senhor viveu quando o senhor chegou e hoje o senhor já não vive mais? Ou de pessoas, ou de algo, ou de eventos, o senhor sente falta? Sente sim daquela pessoa que fica escolhendo igreja, uma coisa ou outra, aí vai num canto, não se dá, vai no outro, não se dá. Às vezes volta e outros às vezes nem volta, né? Uns vêm pelo amor, outros vai pela dor e outros nem pela dor vai. Essa é que é a realidade. Mas tem que entender que a igreja é nós. A gente que tem que se entender, se alinhar com Deus. E se alinhar também com o pastor, né? E com os irmãos. E procurar ajudar aqueles que estão nas ruas, chamar, né? Insistir. A gente leva uma impressão que quer levar quase na marra, mas não é. É a vontade que a gente tem que a pessoa encontre o que a gente encontrou, né? E procurar melhor agradecer pelo que vem acontecendo com os irmãos da igreja, uns irmãos muito bons, maravilhosos, Santa Elvira, uma menina, muito boa parte jovem, que estão o espelho da igreja, o futuro da igreja está nos jovens. Para a gente fechar, como eu pedi no primeiro, no segundo, vou pedir no terceiro, o conselho de vocês dois para as pessoas que estão chegando agora, se achegando agora para a igreja, aceitaram Jesus e querem se manter firme e continuar. Dona Dalva, a senhora tem um conselho para essa pessoa? Para sempre olhar para frente, nunca olhar para trás. Seguir a Jesus sempre olhando para frente, nunca olhar para trás. E o senhor Alexandre? A mesma coisa, tem que se alinhar com Deus. Problema é problema e a gente tem que continuar buscando salvação no dia a dia, que é difícil ser cristão, mas é muito bom, maravilhoso ser cristão.